Sejam todos muito bem-vindos nesse culto de oração. Quero começar a mensagem nessa noite fazendo uma pergunta. Vamos imaginar que alguém está hospitalizado com uma doença terminal. Vamos imaginar que a pessoa esteja com câncer e ela soube que você é cristão, que é cristã, e ela manda chamar você para fazer uma visita para ela. Você vai até o hospital, sobe até o andar, fala com a enfermagem, entra no quarto e diz: eu sou tal pessoa, sou cristã e o senhor pediu para falar com uma pessoa cristã. Essa pessoa cruza os braços, olha para você e diz o seguinte: por que Deus fez isso comigo? O que você responderia? Ok, obrigado. Alguém falaria outra coisa? O que você pensou? O que você falaria? Você falaria a mesma coisa ou você falaria outra coisa? Acho que todos aqui estão pensando que falariam a mesma coisa. Então eu iria dizer à pessoa que me disse isso: se Deus não faz isso, portanto eu lhe pergunto, por que então Ele não tira a doença de mim, já que Ele faz o bem? O senhor pode me responder? Me diga, se o senhor, vamos agora dialogar. O senhor me disse que Deus é bom e Ele não faz a doença, mas então se Ele é bom, por que Ele não tira a doença de mim? Não, mas eu não quero saber de Paulo, eu quero saber de mim. Eu estou com câncer, eu estou morrendo e Deus fez isso comigo. E o senhor me falou que Deus não faz isso, então porque Ele não tira a doença de mim. Ah, então Deus não pode fazer nada. Ele só diz que a graça dele me basta e Ele não pode fazer nada com a minha doença, e eu que me vire com ela. Obrigado, fique com o seu Deus, vou ficar com o meu e pronto. O que você diria? Que vida eterna, senhora? Eu quero viver a vida aqui, não estou pensando na vida eterna. Eu quero viver aqui, eu estou com câncer, eu não quero morrer. Eu não quero saber se o tempo é curto ou longo, senhora, eu quero viver. Qual é o problema? Que parte? Ah, então eu vou lhe dizer para a senhora sobre as leis de saúde. Senhora, eu desde que nasci eu sou vegetariano, faço exercício todos os dias, durmo cedo, tenho uma boa alimentação, eu ajudo os pobres. Porque eu amo a Deus? Não, eu faço isso para Deus, logo se eu faço para Ele, porque Ele não me cura. Tenho. Você conhece meu coração? Então, estou dizendo que eu é para Ele. Onde está o problema de tudo isso? Onde está o problema de tudo isso? Tio sermão é quem pecou. É interessante que quando você tenta defender Deus, você criou um problema. Por quê? Porque diante da enfermidade, diante da doença, você jamais poderá dizer uma resposta divina. Você nunca vai dizer: ah, Deus fez isso porque quer te salvar, Deus fez isso, isso está acontecendo porque você não é vegetariano, não segue as leis de Deus. Você pode fazer um monte de coisas. E qual é o problema? Que sempre as pessoas vão ver Deus como superior a tudo. Logo, se você tentar defender Ele, elas vão questionar. Eu trabalhei por 5 anos no hospital. Eu passei 5 anos vivendo com isso. Eu sei perfeitamente o que eu estou dizendo para vocês.
Número 1, diante da doença, não defenda Deus. Não é seu papel. Vamos ao texto bíblico desta noite. São João, capítulo 9. E vocês verão que os problemas apenas mudam de tempos e épocas, mas eles são os mesmos. São João, capítulo 9. Agora que você abriu a sua Bíblia, vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nosso Deus, estamos abrindo a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la, pois sem ela não entenderemos absolutamente nada. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. São João, capítulo 9, vamos ler os versos 1 até o verso 13, é suficiente para o estudo desta noite. Caminhando Jesus, viu um homem o quê? Cego de nascença, isso é, um homem que nasceu cego. E os discípulos perguntaram: Senhor, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Já é intrigante a pergunta dos discípulos: quem pecou para que ele nascesse cego? Mais intrigante ainda é a resposta de Jesus: nem ele pecou, não, mas isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifestada. Era como se, em primeiro momento, ao ler esse verso, nós dissemos: uma doença acontece para que Deus seja glorificado. Parece um absurdo. Parece que Deus coloca ou permite ou deixa alguém ficar doente, porque daí ele vai ser glorificado naquela doença. Bom, no tempo de Jesus, as pessoas verdadeiramente pensavam que o pecado tinha que ser punido. Portanto, seja pelo homem, ou seja por Deus, você pecou, você vai pagar pelo seu pecado. Tinha que ser punido. E aqui, nesse contexto, quem pecou para que ele fosse punido, é a pergunta. Os judeus diziam que Deus enviava a doença para purificar as pessoas. E eu vi milhares de pessoas, milhares de líderes religiosos entrar no hospital por 5 anos e dizerem às pessoas enfermas: Deus fez com que isso acontecesse na sua vida, Deus permitiu que isso acontecesse, Deus quis que fosse assim para purificar a sua vida. E há milhares que dizem: se não vem pelo amor, vem pela dor. Há milhares que dizem: não, Deus permitiu isso para salvar você, porque você jamais viria para a igreja se não fosse assim. A pergunta, portanto, é: então por que Deus não enche o mundo de pessoas com câncer, já que é assim que Ele converte as pessoas? Já que é assim que Ele traz as pessoas para Ele? Olha que absurdo! Mas era o que os discípulos estavam dizendo. E era o que os judeus pensavam. Além disso, eles pensavam que através da doença Deus estava punindo quem pecou. Portanto, a doença era verdadeiramente um castigo de Deus sobre quem pecou. E aí vem a questão: como viveu sua vida? Que erros você cometeu para você estar sendo punido? Isso é como se você cometesse um erro e Deus vai punir você com uma doença pelo erro que você cometeu. Outro absurdo. Todos eles estão neste verso. Portanto, no fundo, Deus era visto pelos discípulos como o autor da doença. Quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele então nascesse cego, fosse punido com a cegueira. E quem punia era Deus nesse caso. Interessante quando eles dizem quem pecou este, porque acreditava-se que uma pessoa, que ainda no ventre o bebê poderia pecar. Por isso diz: quem pecou, este ou seus pais? E segundo a passagem de Gênesis sobre Esaú e Jacó, ele diz que Esaú pecou lá no ventre materno antes de nascer. Tamanhos absurdos pelos quais as pessoas criam. E quando ele diz foi seus pais, e aí achavam que os pecados dos pais eram punidos nos filhos.
E há milhares de pessoas que pensam que pelos erros dos outros nós sofremos as consequências, mas não somos punidos pelos erros dos nossos pais. Senão, ai de nós pelos erros cometidos pelos pais. Portanto, o que mais me assombra nisso tudo, verdadeiramente, é o que Jesus responde. Porque ele diz, nem ele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Em primeiro momento, ao ler esse verso, nós pensamos que, realmente, através da doença, Deus vai ser glorificado. E há pessoas que leem esse texto para tentar justificar que Deus realmente encontra as pessoas na doença, que Deus realmente, através da doença, é que traz elas para o seu reino. E eu volto a repetir, então, por que não enche o mundo de enfermidades, já que é assim que Ele salva as pessoas? Porque, então, ao lermos o Salmo, nós vimos que um vive bem, sendo ímpio, e o outro, sendo justo, vive com problemas. Ou, às vezes, até o que é justo não tem problema nenhum, e um mesmo justo passa aflições a vida inteira. Nós podemos olhar, então, que diante do sofrimento, nós estamos sempre questionando o porquê. Vou voltar à pergunta inicial. Se alguém chamasse você no hospital, se alguém chamasse você ao hospital para visitar alguém, você tem duas respostas para a pessoa. Uma, humanamente falando, eu posso dizer, talvez o senhor, a senhora, tenha se alimentado erradamente, comeu coisas que veio a prejudiciar, talvez o senhor, por ter bebido, ter fumado, hoje está sofrendo as consequências, pode ser que o senhor não tenha se cuidado, uma série de coisas. Pode ser também que através disso, o senhor esteja sofrendo por erros de outros. Há uma série de respostas humanas. Mas a questão não é a resposta humana. A questão é a resposta espiritual. E espiritualmente falando, eu jamais vou poder dizer, a senhora está com câncer, está enferma, por Deus quer fazer isso, que Deus quer salvá-la, qualquer coisa assim. Mas eu devo sempre dizer, eu não sei porque Deus permitiu que isso acontecesse. A única coisa que eu tenho certeza é que Deus a ama, mesmo enferma, e não se afasta da senhora. Tinha uma senhora em São Paulo, no hospital que eu trabalhei, chamada Dona Ana Scalchetti. Quando eu fui visitá-la pela primeira vez, ela cruzou os braços, olhou para mim e disse, por que Deus está me castigando? A primeira coisa que veio à minha mente foi justamente pensar, o que a senhora fez de errado? Porque quando a pessoa diz, por que Deus está me castigando, você pensa que a senhora fez de errado. Mas eu aprendi que você tem que fazer com que os pacientes falem, e não você falar. E eu perguntei a ela, por que a senhora acha que Deus está castigando? E ela começou a falar. E, para minha surpresa, ela era uma senhora extremamente regrada, uma alimentação extremamente equilibrada, tinha uma escola, parte do que ela recebia, ela ajudava os pobres, acolhia na escola dela crianças que não tinham condições, ela acolhia para os ensinos, 2 filhos belíssimos, inteligentes, os 2 advogados, e a pergunta dela foi, por que Deus está me castigando? E aí, fui conversando com ela, até que um dia ela compreendeu. Eu dei aquele poesia sobre pegadas na areia, no final de tarde, ela leu. No outro dia, quando entrei no quarto, eu vi o semblante dela totalmente mudado. E ela, em lágrimas, disse, pastor, agora eu sei que Deus me conduz nos seus braços. E ela aceitou a Jesus naquela noite, sozinha no quarto. E ela, no outro dia, disse, eu entreguei a minha vida a Jesus. Você via nitidamente na face dela que não havia mais angústia, não havia mais revolta e não havia mais questionamento sobre Deus. Ela sabia que Deus estava cuidando dela. 2 dias depois, ela descansou. E Deus a salvou. Agora imagine se eu tivesse dito a ela, a senhora está aqui porque Deus quer realmente punir a senhora. A senhora está aqui porque Deus realmente quer purificar a senhora. Ela ia questionar Deus de todas as formas. Voltamos ao texto.
Por que então Jesus disse que a cegueira, que a doença, era para que se manifestasse nele a glória de Deus? A chave para compreender essa declaração de Cristo está nas palavrinhas para quê? Porque no grego a palavra é ina, e significa para um propósito, para um resultado. Em suma, Jesus estava dizendo, através desta enfermidade, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus sempre foi salvar as pessoas. E aí, ele restaura a visão daquele cego. Então, qualquer doença que aconteça, na qual jamais Deus tem participação, porque toda enfermidade é obra de Satanás. Porque os erros que nós cometemos também são influenciados pelo mal. Porque se não existisse Satanás neste mundo, se não existisse o mal, nós não cometeríamos nenhum erro e não sofreríamos nenhuma enfermidade. Portanto, toda doença, todas as nossas escolhas erradas que podem acarretar em nossas enfermidades, são influenciadas pelo mal, que nos leva a vivermos de uma forma, às vezes, desregrada, ou até mesmo fazermos escolhas erradas. Deus, em meio a tudo isso, Ele triunfa, se aproximando de nós, nos mostrando sua compaixão, seu amor e sua bondade. Assim, Jesus disse que através daquela enfermidade, Deus tinha um resultado, tinha um propósito muito maior do que apenas apontar Deus como aquele que causa a enfermidade, porque não é Ele quem causa, Ele é quem restaura. Jesus não responde nesse questionamento de onde vem o pecado, mas Ele diz de onde vem a cura. Talvez nós seremos muitas vezes questionados quando alguém estiver enfermo, doente, perguntando, por que Deus fez isto comigo? Jamais Deus faz a enfermidade. No livro de Tiago diz que na natureza de Deus não existe perversidade. Na natureza de Deus não existe o mal. Na natureza de Deus só existe o bem. É impossível Deus causar o mal. Ele só faz o bem. Portanto, quando questionado sobre alguma enfermidade, diga, eu não sei por que Deus está permitindo isso, mas há um propósito, e Ele triunfará sobre isso. Tenho certeza que Ele não deixou de amar o Senhor ou a senhora por estar enferma, mas Ele certamente a ama ou ama e está ao seu lado. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, não permita, Senhor, que jamais olhemos para Ti como aquele que tem alguma participação na enfermidade ou na dor, e nem mesmo no sofrimento, mas que em meio a tudo isso que Satanás trouxe a este mundo, o Senhor ainda mostra o seu propósito de nos acolher, nos ajudar, nos levantar e nos conduzir com o Teu poder e a Tua graça e o Teu amor. Abençoe a cada um de nós que aqui estamos, que nos assiste via internet, os nossos familiares, os nossos irmãos. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.